Nossa boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue desenvolvendo esse momento importante, estarmos juntos, reunidos em nome do Cristo. E nosso tema de hoje é: o Evangelho é o caminho da felicidade. Jesus, ele hoje, ainda é lembrado, pregado em uma cruz. A mensagem do Cristo, ela não é uma mensagem para nos conduzir a uma religiosidade A, B ou C. A mensagem de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, é uma cartilha de conduta de uma vida que nos garante a paz interior, a tranquilidade e a felicidade. Porque a paz, em meio às dificuldades da vida, poderemos considerar que seria uma felicidade, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários. Mas existe um hábito, em nossas casas, no Evangelho do Lar, ou até mesmo no Evangelho, a gente faz nas reuniões nas casas espíritas, em que a gente abre o Evangelho ao acaso. Mas Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele selecionou algumas mensagens, passagens do Evangelho de Jesus, e ele organizou-a em 27 capítulos, no Mestre do Espiritismo. A gente lê o Evangelho sequencialmente, a gente vai observar de que o Evangelho é o caminho da felicidade. Então, no capítulo 1, ele vai dizer, não vim destruir a lei. O povo judeu andavam preocupados, os fariseus preocupadíssimos, diziam: será que Jesus vai destruir a lei? Jesus dizia assim: não, eu não vim destruir a lei. Eu vim ensinar-lhes a entender a lei. Porque Moisés havia trazido suas leis em harmonia com o povo de sua época, para levar o povo à terra prometida. Moisés dizia olho por olho e dente por dente. Jesus vem e diz: amai os vossos inimigos. Nossa, ele vai destruir a lei. Não, eu vim ensinar-lhes a entender a lei. Então eles ficavam todos preocupados, porque Jesus dizia palavras novas, contrárias a que Moisés colocara. Mas ele diz: não fiquem tão preocupados, porque meu reino, ele diz a Pilatos, não é deste mundo. Aí Pilatos diz: vós sois reis? Sim, tu dizes, eu sou, mas meu reino não é aqui, não é daqui. Eu apenas vim a este mundo para vos ensinar e preparar o caminho. E diz no capítulo 3 o seguinte: que há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas para que possam habitar comigo a essas moradas de Jesus, é preciso seguir os meus novos mandamentos, o novo mandamento. Porque a terra, ela é um mundo de provas e expiações, que passará a mundo de regeneração, porque os mundos também evoluem. A terra, ela está passando por um processo mais acelerado de renovação. Depois nós temos os mundos felizes, os mundos crísticos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas para que possamos habitar essas moradas felizes, ele vai dizer no capítulo 4 o seguinte: e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma determinada hora do dia, já no finalzinho do dia, Jesus estava lá com Tiago e André conversando. De repente a porta bate e vai ver a Nicodemos, à procura de Jesus. Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era um mestre das letras em Israel. Mas mesmo assim ele vai procurar Jesus e diz,
Senhor, eu sei que viestes de Deus, porque ninguém faria as maravilhas que fazes, senão aquele que vem de Deus. Mas o que devo eu fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus diz: na verdade, te digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A Nicodemos, fica meio que assim, sem entender, assustado, e diz assim: mas como é que pode? Eu, um homem já velho, tenho que entrar no ventre de minha mãe novamente para nascer de novo? Aí ele vai dizer: ó, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra, tu não compreendes, imagine se eu falasse das coisas espirituais. Nicodemos, sai pensativo, vai para casa, refletir, e fica André e Tiago com Jesus. Aí Tiago diz: Senhor, que novidade é essa que o Senhor não havia falado para a gente? Nascer de novo. Eu vou explicar a vocês, André e Tiago. Renascer é a oportunidade que o Pai de amor nos dá a todos. Renascer, nascer de novo, começar, se refazer, porque o Espírito, nós estamos momentaneamente no corpo físico para nos trabalharmos, progredirmos e evoluirmos. Quando essa veste, essa carne, ela já está desgasta, não aguenta mais, o Espírito se desfaz dela, depois retorna para uma nova vestimenta, um novo corpo, e dá prosseguimento às suas existências, reencarnações em busca da sua evolução. Aí André, Senhor, é para a gente pagar os erros do passado? Não só isso, André, mas para que possamos aprender a amar, aprender a respeitar o nosso próximo. Aí eles ficaram tão assim, encantados, maravilhados com essa perspectiva, com essa nova visão, as oportunidades, que pediram a Jesus: Senhor, seria interessante você falar isso hoje à noite no sermão para as pessoas. Aí Jesus vai e diz: veja bem, André, presta atenção, Tiago. Se um doutor da lei de letras saiu daqui correndo, pensativo, se eu falar isso para as pessoas, imagine como é que elas vão ficar. Pessoas ainda, espíritos ainda, com pensamentos, ideias bem atrasadas. Não se preocupe, porque não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei um outro Consolador, que vai fazer relembrar, ensinar coisas novas, tudo aquilo que eu não havia dito. E Jesus, ele vai nos ensinando que nesse renascer e no renascer, a gente chega no capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados nas aflições. E como alguém pode ser bem-aventurado nas aflições? Será quando o quê? Quando compreendermos que as aflições da vida, os sofrimentos causados por nós mesmos, são molas a nos impulsionar para a frente e para o alto, em busca dos conhecimentos, em busca de superar a si mesmo. Porque, como dizíamos, Deus só nos ama, mas nem sempre nós nos perdoamos e nos amamos, porque às vezes nós carregamos mágoas conosco, nem sempre nos perdoamos nem nos desculpamos. Aí a gente vai sofrendo, a gente fica feliz porque vai compensar o mal que eu pratiquei. Surgirão problemas, e quando surgem problemas, requer de nós solução. Quando nós descobrimos a causa dos problemas, que a gente vai trabalhando, a gente vai crescendo, vai caminhando, vai superando a solução dos problemas, a gente avança. E se você, eu, qualquer um de nós, estamos passando por uma aprovação muito difícil, por algum momento muito difícil, não se preocupe, porque Jesus, ele está conosco, está ao nosso lado, a nos inspirar, a nos dar força. Se você tiver alguma dúvida disso, aí nós passaremos para o capítulo 6, que lá vai estar o Cristo Consolador. Aí Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
A gente entende que o jugo é a observação da lei de Deus, né? É aquele aprendizado que a gente vai buscando entender, tentando praticar. Jesus diz: vinde a mim, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Determinada hora do dia, à tarde, às vezes ele estava lá, né, com Pedro, aí ele diz assim a Pedro, né: Simão Pedro, você fica aqui, aguarda o pessoal chegar aí, porque eu vou ali atender a um chamado. Quando eu voltar, eu converso com as pessoas. Tudo bem. E você usa da verdade para acolher as pessoas. E às vezes foi, né? Aí quando voltou, aí não tinha ninguém. Simão Pedro, o que está acontecendo? Aqui está sempre cheio de pessoas, né? Não tem ninguém? Não veio ninguém? Aí Pedro, meio truculento, né? Meio que rude, veio sim, senhor. Veio sim aquele que mora na casa lá de baixo. Veio procurar o senhor. Ele é um vagabundo, um desempregado. A gente só pode ir embora. Você não tem direito de falar com Jesus, né? Você não presta. Pode ir embora. Aí veio o segundo. Aquele que todo mundo comenta que é ladrão, né? Não presta para nada. Veio ele procurar também. Como é que pode, né? Pessoa dessa, não presta para nada, eu mandei isso embora. Você não tem direito de conversar com Jesus. Aí veio aquele terceiro lá também. Aquele era pior que os outros dois. Todo mundo fala mal dele, que ele não presta, que maltrata as pessoas. Mas você pode ir embora. Como é que pode? Você é uma pessoa doente, você não presta para nada. Pode ir embora, você não vai conversar com Jesus. Aí Jesus, calmamente, com aquele olhar sereno de sempre, acolhedor: Simão Pedro, o que é isso, meu irmão? Eu te pedi que auxiliasse, ajudasse com a verdade, e que não destruísse com a verdade. Aí Simão Pedro ficou pensando, né, assim, porque no que ele havia feito, né? Porque Jesus já dizia para ele, né: os bons não precisam de médico, mas os doentes. Jesus disse: foi para esses que eu vim. Embora eles estão com dificuldade, né, de se melhorar, de se libertar dos seus vícios, de se desfazer das suas más tendências, mas foi para esses que eu vim. Eu te pedi, Simão Pedro, que ajudasse com a verdade, não destruir com a verdade a sua verdade. Mas tudo bem. Jesus sobe ao monte, lá para falar do Sermão da Montanha. Aí ele vê que lá atrás vem aqueles três que Simão Pedro havia desprezado, né, expulsado. Eles vinham escondidinho atrás da multidão, com medo de que Simão Pedro não visse eles, né, para que não sejam expulsos novamente. Simão Pedro era meio que zangado. Então eles vinham, eles queriam ouvir Jesus, eles sentiam que de Jesus poderiam colher algo que eles ajudariam a se renovar, a se melhorar. Embora com dificuldades, se libertar dos seus vícios, assim como nós também temos, mas eles queriam. Jesus vai e diz, né, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Nós às vezes a gente entende, né, isso com pouco, a gente faz pouco caso, né, dessa mensagem que pobre de espírito. Muitos entendem que não liga não que é um pobre de espírito, né? É um doidinho, né? Mas Jesus ele não entendia assim não. Ele entendia que pobre de espírito são as pessoas que reconhecem que sabem tão pouco, aquelas que reconhecem sua pequenez perante a soberania e a grandeza de Deus. Então Jesus dizia: bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Porque deles é o reino dos céus. Ele vai falar da humildade, né? Então ele diz no capítulo 8: bem-aventurados os puros de coração. Quando Jesus ele vai falar da pureza de coração, ele pega uma criança, né, e põe no seu colo. Aí diz, né, todo aquele que não se assemelhar e se fizer pequeno como essa criança, não terás o reino de Deus.
E Simão Pedro, né, ele procurou Jesus, andava meio chateado. Essa história a gente vai encontrar no livro Boa Nova, né? Meio chateado porque os colegas de apostolado, né, estavam dizendo que ele já estava velho, não tinha muito jeito de falar, porque discutiam, né, quem seria, quem teria mais vigor, quem teria mais inteligência para divulgar a Boa Nova, o Evangelho. E Simão Pedro, ele andava chateado porque o pessoal estava deixando ele de lado, porque, né, já estava velho, né? Senhor, eu quero dizer aqui uma coisa para o senhor, estou meio chateado com o pessoal aí, mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? É até 7 vezes? Ele vai e diz: Simão Pedro, eu te digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E vai explicar o Espiritismo, que é quantas vezes for necessária. Quantas vezes formos ofendidos, ou quando nós nos sentimos ofendidos, é necessário perdoarmos. Porque a criança, ela dá esse exemplo, né, do esquecimento de si mesmo. Eu moro aqui em frente à pracinha aqui, e ali todo dia as crianças estão ali brincando, né? Aí eu fico sentado ali, pastorando o Pedro lá, brincando também com elas, né? Aí fico observando e lembrei. Elas estão brincando lá, de repente se zangam um com o outro, né? Um toma a bola, leva o carro, se afasta por ali, fica isolado um do outro. Mas de repente aí eles, parece que não é muita vantagem ficar sozinho, aí esquece a desavença. Tá bom a brincadeira, vamos brincar de novo, né? Aí começa a brincar novamente, né? Por quê? Se os pais não entrarem no meio, rapidinho eles lá farão as pazes, né? Porque a criança, ela, né, tem essa facilidade, né? Porque ela não vai reparar a cor da roupa, né? A posição social, não, né? Ela quer saber se vai estar brincando com o outro, né? Saber se é rico, se é pobre, não. Tá bom. Então a criança, ela vai nos dando esse exemplo que Jesus nos pede para um dia termos o reino dos céus, né? E termos puro coração, né? E diz assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque os mansos herdarão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Está no capítulo 9. A mansuetude, ela é muito importante em nossas vidas, né? Porque alguém pode pensar assim, né? Quando se fala das bem-aventuranças, né? Vamos nos esforçar aqui para quando a gente desencarnar, a gente ter, né? A gente vai descansar, deitar nas nuvens, escutar os anjos tocando harpa, né? Sem nenhuma censura ou crítica, né? Temos que respeitar o ponto de vista de cada um. Mas o Espiritismo vem nos dar, né, a terceira revelação, divulgada por Jesus, vem dizer que não tem, né, nuvem para a gente ficar deitado e anjo tocando harpa, não. O céu, o inferno está dentro de cada um de nós. Temos que ter essa consciência, né? Porque o manso e o pacífico, ele é bem-aventurado. Podemos ser bem-aventurados aqui e agora. Não precisa a gente desencarnar. O manso, ele não se perturba por qualquer coisa, não se faz sofrer por qualquer coisa, né? Essa semana eu vendo um vídeo, né, colocado pela dona Creuza, que dá esse exemplo, né? Há um cachorrinho lá, o dono segurando pela coleira lá, o cachorro dando uma latinha e um gato, né? Tipo uma poltrona pequenininha para ele mesmo lá, tranquilo e calmo, e o cachorro lá, latindo, né? A gente fica observando, né? Quando a gente procura no Evangelho a luz do entendimento, qualquer dificuldade, né, ou problema, ou alguém que venha desequilibradamente, se a gente estiver equilibrado espiritualmente, moralmente, você é bem-aventurado. Como diz, né, nos tormentos voluntários, se você manter-se calmo perante a dificuldade da vida, já é uma bem-aventurança. Porque o manso e o pacífico, ele não se faz sofrer, ele não antecipa sofrimentos por qualquer coisa. Não. Então a gente vai vivendo bem aqui mesmo, né? Consigo mesmo, com a nossa consciência. E Jesus, ele vai, né, no capítulo 10 pedindo um pouco mais da gente, né? Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos. Ter misericórdia, né? Ou seja, amar, compreender, saber entender as pessoas, porque aquela misericórdia que a gente pede para Deus, né,
Senhor, né, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí ele vai e diz, né, pois não, tem também do teu irmão. Porque nós temos essa, né, dificuldade de entender as pessoas, de compreender as pessoas. Ter misericórdia das pessoas, né? Então ele vai pedir-nos, no capítulo 11, o seguinte, né? Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eles perguntavam aos fariseus a Jesus, né, qual era o maior mandamento. Aí Jesus dizia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente para um pouco e pensa: nós temos nos amado ultimamente? Porque Jesus nos dá uma condição: ama teu próximo como a ti mesmo. Um filósofo da antiguidade dizia, Sócrates, né, 919, livro dos Espíritos, ele diz: conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta lá, aí ele responde: conhece-te a ti mesmo. Então a gente vai, se recolhe, só nós mesmos, né? Se a gente for refletir a nossa vida com alguém, a gente vai fivelar uma máscara e não vai dar certo. É eu comigo mesmo, espelho da minha consciência, né? Como eu sou. O que é que eu tenho de bom? Porque temos qualidades, né? Também temos defeitos. Qualidades que nós temos que trabalhar e desenvolver. Os defeitos, transformá-los para adquirirmos melhores qualidades. Então a gente vai ali para o nosso canto, se recolhe e faz essa reflexão. Porque quando a gente vê um argueiro no olho do nosso irmão, né, a gente não vê a trave no nosso olho, e aí ele não está censurando não, ele está dizendo a verdade. Então a gente vai buscar os defeitos que a gente tem, né, maiores que os das pessoas que a gente critica, que a gente julga, e vai buscando se melhorar. Mas a gente vai ao capítulo 12, aí diz assim, né, se você ama somente aqueles que vos amam, não está fazendo nada demais. Amai os vossos inimigos, diz lá, né? Amai os vossos inimigos, diz o capítulo 12. Kardec ele nos ensina com muita clareza que amar o inimigo não é a gente ter por ele um sentimento, né, um afeto, uma ternura que a gente tem pelo irmão ou amigo. Porque quando a gente revê o amigo, né, a gente sente aquela energia boa, a gente se abraça, a gente conversa, a gente tem esse acolhimento, essa troca de energia. Mas quando a gente vê o inimigo, aquela pessoa que a gente não gosta dela ou que ela não gosta da gente, né, não sei por que a gente é tão bom, né? E de repente a gente vê ele, né? A gente vai, né, desvia o caminho, né? Eu vou voltar em casa, esqueci a carteira, né? A gente não cruzar com o inimigo. Por quê? Porque a sensação realmente é ruim, né? As energias não se batem, né? É uma questão natural da energia. Mas ele vai nos ensinar que amar o inimigo é nós não desejar mal a ele, é a gente desejar o bem a ele, sucesso na vida dele, orar por ele. Porque a oração ela é importante. Quando a gente ora pelo inimigo, para aquela pessoa, né, que a gente não, naquele momento não tem afinidade, a gente vai destruindo aquela energia ruim que muitas vezes ele possa estar nos emitindo. Então a gente vai orar por ele. E isso, né, é um exercício que nós temos que praticar, né? Então a gente vai para o capítulo 13, que o tempo está correndo, né, que diz assim, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Jesus ele estava lá, né, no templo com os discípulos, e o pessoal, né, tinha lá um gasofilaço, né, que era um local onde as pessoas jogavam dinheiro, tocavam o sininho, para ver que todo mundo vê que ele era bonzinho, né? Aí Jesus disse, né, sabe quem deu mais hoje no gasofilaço? Porque veio uma senhorinha, né, no evangelho diz que era uma viúva, ela foi lá devagarzinho, escondidinha, né, colocou 2 moedinhas. Jesus aí diz, olha, sabe quem deu mais hoje? Aquela senhora. Não, mas ela só deu 2 moedinhas, os outros colocaram bastante aí, cada um chegava com 5, 10, né, jogava. Os outros deram daquilo que lhe sobravam, do supérfluo. Ela deu daquilo que ela tinha para a sobrevivência dela. Ela pôs amor. Ela colocou amor ali, né?
por isso que ela deu mais. Que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa direita. Lembrei agora a história do colega meu, ele batalhador, lutador, né? Trabalhador para a questão de bens materiais, né? Adquirir casas, ele tem esse pensamento de deixar a família bem estabilizada, né? A gente sempre conversava, aí eu falava que a vida do homem depende dos bens que possua, né? Não é errado você buscar acumular, mas que a gente colocasse também Deus em nossas vidas e auxiliar o próximo. Aí disse, não, mas aí disse que ajudou um rapaz na época, né? E o rapaz havia ganhado um dinheiro aí, se não me engano era no Totolec, e aí falou, ó, nós ajudamos um rapaz a pular, na época difícil dele, aí ele ganhou um dinheiro aí, e eu passei por ele e ele fez de conta que nem me conhecia, né? É porque eu ajudei ele, e, bom, mas você ajudou por quê? Por prazer ou para receber de alguém troca? Não, eu ajudei, né, porque estava precisando por prazer mesmo, né? A gente sempre conversava essas questões, né? Aí eu não queria, né, nada que ele me pagasse, não. Eu só queria que... Eu disse, não, só um instante aí, né? Quando você diz que, você está cobrando algo. Então não tem que querer nada. Se a gente faz por prazer, se você fez por prazer, não tem que querer nada, né? Nem um obrigado, nem uma retribuição de favor. Não tem que querer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De não cobrar um carinho que a gente faça uma pessoa, uma atenção. Porque Jesus, ele diz, né, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. E nós possamos se imitar os grandes espíritos que auxilia e segue adiante. Quando a gente estiver fazendo isso, né, a gente vai ver no capítulo 14 que vai dizer assim, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Esses dois amigos, né, que pode dizer assim, dois irmãos, pai e mãe, nos deram a condição material de estarmos aqui reencarnados. Que nós possamos auxiliar os nossos pais, auxiliar, assisti-los, dar atenção, carinho, amor. Porque muitas vezes as crianças dizem assim, né? Eu escutei muito delas dizer isso, menorzinho. Eu não pedi para nascer. Mas se o pai for, né, estúpido ou mais ignorante que o filho, e eu não esperava que nascesse você, né? Ou seja, né, então os dois estão enganados, porque o filho pediu para nascer. Aqui a gente fica valente, né? Como está dizendo ali a música, né? Mas lá a gente pede para nascer. E o pai sabia exatamente que era o filho que ia nascer. Então a gente tem que honrar pai e mãe, né? É uma sequência do amar o próximo como a si mesmo, né? A gente vai para o capítulo 15, que diz assim: fora da caridade não há salvação. São Paulo nos diz, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver caridade, nada serei. Lá em Coríntios vai falar amor, aqui vai falar caridade. Mas o que é o amor se não há alma caridosa? O que é a caridade se não há alma que exercita o amor? Não podemos desassociar amor e caridade. Então São Paulo ele vai dizer, né? Se eu entregar meu corpo para ser queimado em benefício dos pobres, dos sofredores, de nada valerá. Então o que é caridade? Diz que dá um copo d'água, né? Um pedaço de pão, uma roupa. Isso é caridade. Mas São Paulo diz que se a gente entregar até seu corpo para ser queimado, não tiver amor, não é caridade. O que diz a doutrina espírita? Né? Que a caridade, ela é o amor em ação. É o amor em ação. Então você está lá dentro de casa, não tem comida, né? Mas de repente alguém bate na porta. Rapaz, só tem um pão aqui amanhecido. E aí, o que é que eu faço? Aí você pede para Jesus: ó Senhor, né? Rapaz, a criança está pedindo pão lá fora, está com fome. Não tenhamos dúvida. Jesus, ele faria, né? Ele passaria uma manteigazinha, né? Manteigazinha, tá na chapinha, botar um ovinho dentro, ele faria, né? Porque ele pôs amor, tempero, né? Mas quando a gente dá, né? Dá logo e peça o pão para ele, dá assim mesmo, vai, né? Passei logo da porta aqui para não estar perturbando. Isso não é caridade. A gente tem que pôr amor nas ações, né? Dar atenção, né? Olhar para as pessoas, né?
tentar sentir como fazia Francisco de Assis, né? Escutava as pessoas, né? E a gente vai no capítulo 16, que diz que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, né, é os bens materiais. Nós servimos a Deus, parece que somos servos dos bens materiais. Porque eu comecei com uma senhora que ela, caridade, que ela estava chateada, não conseguiu dormir direito porque não trocou de geladeira. Mas a senhora, a sua geladeira deu prego? Não, não deu não. Mas não está funcionando, está. Por que a senhora está chateada que não trocou de geladeira? Porque a geladeira só serve para gelar. Não é porque minha vizinha comprou uma e não pude comprar? Ou seja, né? Somos servos de Deus, servimos a Deus e é servo dos bens materiais. É o contrário. Os bens materiais servem para nos servir. Então a gente tem que se desapegar. A gente não pode ficar apegado. Apesar de estarmos no mundo material, necessitamos das coisas materiais para sobreviver. Claro, logicamente, que a gente puder ter um celular da hora, né? Última geração, um carro do ano, dá menos trabalho que um carro velho, tudo bem. Mas que não é interessante para nós ficarmos dependentes das coisas materiais. Como diz Jesus, a vida de um homem, qualquer abundância que esteja, sua vida não depende desses bens. Porque nós somos espíritos. Né? Somos, claro, assim, né? Então a gente não vai ser, né, despreocupado com as contas, não. Vai ser organizado. Jesus diz, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Cada dia basta o seu mal. Mas vamos lá, né, no capítulo 17, que ele vai dizendo: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Você vê que até agora a gente está estudando, né, que a gente tem que amar o próximo, a gente tem que se trabalhar, tem que se aperfeiçoar. Jesus colocou uma meta, Deus. Colocou Deus para a gente atingir. A gente vê que a gente está bastante longe. Mas vem dizer o Espiritismo o seguinte, que essa perfeição que ele fala é uma perfeição relativa, aquela da qual nos aproxima mais de Deus. Porque se fosse dado a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, nós nos igualaríamos a Deus, o que é inadmissível. Mas aquela perfeição em que a gente vai garantir a nossa segurança e o equilíbrio moral, espiritual, tal qual Jesus, né? Tal qual Jesus. Mas a gente vai, né, chegar no capítulo 18, que diz assim, né? Há muitos chamados e poucos escolhidos. Ou seja, vamos resumir aqui. Nós somos chamados para a vida, para este mundo. O que é que você faz da vida? O que é que eu faço da vida? Que é professor, dono de casa, né? Motorista, né? Enfermeiro. O que é que você faz da vida? Então nós temos que nos escolher, fazer com amor, né, aquilo que nós exercemos. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para aprender a exercitar onde estejamos, profissão que estivermos, com a família que estivermos, para exercitarmos com amor e respeito. Mas se isso estiver difícil, a gente vai pedir auxílio no capítulo 19, que diz assim, né? A fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda de Jesus, removerá as montanhas. Aí você diz, vixe, né? É difícil ter fé, né? Jesus não disse uma fé desse tamanho, não. Disse uma fé pequenininha, menor dos grãos. Fé, como diz Kardec, é construção, é conhecimento. Nem que seja pequenininha, mas com conhecimento a gente consegue superar as dificuldades. A gente passa a entender o que moveu, o que causou aquela aflição, aquela dificuldade. Quanta coisa a gente não realiza, não faz porque a gente não tem fé em Deus, não tem fé em si mesmo, né? Ou não tem fé em si mesmo, né? Chegou um senhor para Jesus e disse: ó senhor, né, meu filho está lunático, está doente, né? Sofre muito, hora se joga na água, hora no fogo. Eu apresentei aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Aí o discípulo vai: pois é, senhor, a gente não conseguiu curar a criança, por quê? Por causa de vossa pouca fé. Por causa de vossa pouca fé, né? Mas
a gente vai lá, né, no capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora, os espíritas. Tem religiões que têm 8.000 anos, 15.000 anos. O espiritismo, a doutrina espírita, ela tem um pouco mais de 157, né, anos. Então, já chegamos na última hora, né? Mas vai ter direito ao salário de Jesus aquele que trabalhar para poder merecer, né, o salário do trabalhador digno, nem que seja da última hora. E a gente vai aprendendo com a doutrina espírita, que a gente sabe, né, eu sou espírita, né, eu perdoei, né, eu perdoando, estou ajudando as pessoas, mas eu perdoei, mas que aquela pessoa, eu aqui, ela lá, eu não quero muito papo com ela. A gente está sendo, sabe o que? Como diz o capítulo 21, né? Falsos cristos e falsos profetas. A gente está dizendo uma coisa que não está fazendo, né? Porque se reconhece a árvore pelos seus frutos. Porque uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Nem uma árvore má não pode produzir bons frutos. Cada árvore, ela dá o fruto que lhe é próprio, né? Aí diz assim o capítulo 22, né? Não separeis o homem o que Deus uniu. E algumas pessoas se assustam porque no primeiro capítulo, né, dessa 22, lá ele vai falar embaixo sobre o divórcio, né? Ixi, né? Ixi, eu já me divorciei agora. Vem o Espiritismo dizer, né, não separa o homem, ou seja, vem relembrar o que eles haviam dito, né? Não separa o homem o que Deus uniu. E agora? Já me separei, ele já se casou, eu também já me casei. Não nos preocupemos. Porque o que Deus uniu é naquela experiência, né, perante a lei do amor, que a gente não deu certo. Se não deu certo como casado, né, a gente vai retornar na próxima reencarnação novamente, como filho, né, como pai e filho, mãe e filho. É esse aprendizado, né, esse entendimento que a gente tem que ter, né, da harmonia da lei de Deus, que é a lei do amor. E ele vai falar no capítulo 23 assim, né? Ele vai falar da moral estranha, né? Por que Kardec ele fala esse capítulo 23 de moral estranha? Porque lá há uma passagem que diz assim, né? Aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, filhos e filhas, nora, genro, não é digno de mim. Porque lá atrás ele fala, né, de honrar pai e mãe, o cuidado com a família. Como é que a gente pode entender isso, né? Ele fala, né, no sentido de que, por exemplo, né, cada um de nós que estamos aqui, a gente abandonou alguém, né? Abandonamos o menino lá no aniversário, né? Viemos pra cá, alguém deixou alguém em casa e veio aqui escutar o Evangelho de Jesus. Então a gente não pode ficar tão apegado à nossa família que a gente não possa sair para o centro espírita a busca de conhecimentos, de luz, de fortaleza. É nesse sentido que ele está dizendo, abandonar para buscarmos conhecimento. É isso que ele está dizendo, né? E quando a gente estiver aprendendo a fazer isso, né, a amar as pessoas, a perdoar, não escondamos nossa luz, não. Não esconda a luz, né, dos bons exemplos. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo, né, do alqueire ou da cama de Jesus, né, no capítulo 24. Né. Sabe, eu aprendi a perdoar, o pessoal diz que eu não sei se eu perdoo, se eu digo, o pessoal diz que eu estou ficando besta. Não. Não escondamos, não. Não tenhamos vergonha, né, de exemplificar, de exercitar o exemplo de Jesus, né? Não tenhamos. Jesus não coloqueis, né, a candeia embaixo do alqueire. A gente tem que mostrar realmente, né, não o que é melhor que as pessoas, mas que vale a pena ser bom. Não é porque ser ruim. Procurar ser bom. Esse é o nosso papel, né? Então quando a gente procurar fazer isso, né, a gente vai buscando lá no 25, diz assim: buscais e achareis. Buscais e achareis. Olhai os lírios dos campos. Eles crescem, não tecem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Observemos os pássaros dos céus, não guardam nada nos celeiros e não passam fome. Não passam fome. Se a nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, Ele dá
aos pássaros, né? Alimenta aos pássaros, né? Auxilia os campos, as ervas, quanto mais a nós, que somos seres que temos inteligência. A nós ele dá o quê? A inteligência, a força de vontade para buscarmos. Os animais ele alimenta. Então nós busquemos, pedi e obtereis, buscais e achareis. Todo aquele que pede recebe, quem procura acha. Se nós buscarmos no caminho do Evangelho, a gente vai encontrar a felicidade. E a gente vai, o capítulo 26 diz assim: dá de graça o que de graça recebeste. Ou seja, né, nós recebemos a possibilidade de falar, recebemos uma mão, né, que tem a possibilidade de ajudar, de auxiliar, né, o ombro aqui para abraçar o amigo, tá difícil, pois vem cá que eu caminho com você, né, eu dou força, tem dinheiro não, mas né, a gente dá aqui uma forcinha para você não desistir, né. Então a gente vai doando aquilo que Deus nos concedeu. Aí a gente vai no capítulo 27, para a gente encerrar, né? Diz assim: pedi e obtereis. Não dá condição, não diz quantas vezes. Pedi e obtereis. E Deus nos atende sempre. Mas primeiro vamos ver como é, né, que nós oramos. Porque às vezes eu orei e não consegui. Como é que você vai orando? Você vai orando, vai penteando o cabelo, vai varrendo a casa, vai orando, contando dinheiro. Pedi e obtereis. E Ele sempre nos atende. É uma oração, uma poesia, né? Para a gente encerrar, que ela é de um coral de música, que diz assim, Roberto Ferreira, que é o diretor, ele nos impulsiona a buscar. Diz assim: pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo é curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida, do fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida, ao Cristo que é o nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como crê, lhe trará uma alegria incontida e todo o universo se unirá a você. Muita paz a todos, né? E até a próxima, se Deus quiser. Neste momento, vamos fechar nossos olhos, vamos silenciar, sentir a energia do ambiente e vamos receber essa acolhida do paz. Ó Mestre Jesus, viemos aqui, Pai, te agradecer pela vida, te agradecer pelas oportunidades colocadas no nosso caminho, te agradecer pelos obstáculos, te agradecer pelas dificuldades também, Pai. Obrigada pelo alimento que colocastes na nossa mesa. Obrigada pela inspiração que nos emite para a prática do bem. Obrigada por nos abrir os olhos, por nos inspirar a seguir o Teu Evangelho. Que a mensagem de hoje, Pai, ela possa tocar o nosso ser, ela possa nos inspirar a seguir o Teu Evangelho,
Seria tão fácil, meu Pai, se fizéssemos para com o outro tudo que Tu tem nos ensinado. A humanidade seria diferente. Te pedimos e Te agradecemos por tudo que colocastes no nosso dia a dia. Aos mentores da casa, obrigada pelo pão espiritual que vem nos oferecer. Pela vida de todos nós que trabalhamos e que buscamos seguir no Teu amor. Irmã Carmélia, obrigada por nos conduzir a iluminar o coração do outro. Obrigada por nos ajudar a cuidar daqueles que têm necessidade de amor, de paz, de carinho, de compreensão. Te agradecemos pela família que colocaste no nosso caminho, pelos amigos, pelos inimigos, que possamos amá-los incondicionalmente. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana onde possamos praticar um pouquinho, nem que seja um pouquinho do Teu Evangelho escutado aqui hoje, Pai. Te agradecemos pela saúde, pela vida de todos e pela certeza de que não estamos sozinhos. Que assim seja.